nesta quinta-feira, o Congresso Nacional promulga a Emenda Constitucional 115, que torna a proteção de dados pessoais um direito fundamental a todo cidadão. O texto, que teve origem na PEC 17, de 2019, também concede à União a função de legislar sobre o tema de forma privada. A PEC 17, que foi aprovada no Senado em outubro do ano passado, atribui à União as competências de organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada em 2018, mas que entrou em vigor mesmo somente em 2020. Mas e o que muda para nós, pessoas físicas, e para as empresas, a partir da promulgação dessa emenda? Quem vai explicar para a gente é o Marcelo Leite, encarregado de privacidade de dados e membro da Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados. Nossa, é muito cargo. Seja bem-vindo, Marcelo, ao programa Café do My News. Muito obrigada pela sua audiência e há tanto tempo estar com a gente também como membro do nosso canal. Bom dia. Obrigado, Sara. Bom dia a toda a equipe do My News e bom dia aos nossos ouvintes, né, que estão assistindo. Bom café para nós. Bom, Marcela, a minha primeira pergunta, então, é por que é tão importante que a proteção de dados pessoais se torne um direito constitucional? O que importa, o que muda, né, nessa promulgação é que a gente já tem o direito à privacidade na Constituição. Está lá no artigo 5º, né, no inciso 10. Só que o direito à privacidade, como tido e como trazido da Convenção de Direitos Humanos, é um direito de inviolabilidade da sua correspondência, sua casa, né, do indivíduo. E agora o direito à proteção de dados já age de uma forma ativa. Ele obriga todos aqueles que tratam dados pessoais, inclusive poder público, mas também quem trate para motivos econômicos, né, para oferir ganho, a proteger os dados pessoais que estejam em sua posse. Porque agora você não tem mais, o que a LGPD veio trazer é que você não tem mais eu dou meus dados para uma empresa para ela gerar uma nota fiscal, eu cedo. Né? O indivíduo que há 30 anos atrás, no Código de Defesa do Consumidor, ganhou a figura de consumidor, hoje ganha a figura do titular de dados. Então, além da sua privacidade, que é o Estado não se colocando dentro do seu privado, né, dentro do seu espaço, você agora tem o direito à proteção dos seus dados, tudo aquilo que corresponde a você. Né? Isso entrando na Constituição no mesmo artigo 5º, junto com a privacidade. Sim, mas e, por exemplo, nós, pessoas físicas, o que a gente pode exigir do Estado a partir de agora? Eu falo assim de ações efetivas no caso de vazamento de dados. O que a gente vai poder exigir agora que a gente não podia exigir depois, por exemplo? Que a gente não podia exigir antes, perdão. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já é uma lei federal em efeito, tá? Você já tem direito a saber o que é feito dos seus dados, por todos esses agentes, públicos e privados. Então, assim, se eu vou vender uma coisa para você, Sara, eu preciso do seu endereço, nome, CPF, e-mail, telefone, para te emitir uma nota fiscal. Né? Mas isso não pode mais ser dado, isso não pode mais ser uma coisa assim que se assuma que o cliente, o titular de dados sabe. Eu tenho que te dizer, olha, eu vou pedir esses dados, eu preciso emitir uma nota fiscal, a minha hipótese é essa, né, o motivo por que eu estou te pedindo, eles vão cumprir essa finalidade tem um tempo de vida de 5 anos, porque diz respeito à nota fiscal, imposto, tudo que eu vou mostrar para a Receita. Né? Então, depois de 5 anos, eu me comprometo a não ter mais esses dados, a menos que você volte, faça uma nova compra, ou por qualquer outro motivo eu preciso tratar esses dados. Né? Então, assim, no caso de uma violação, um pedido, né? Qual é o meu direito? É saber como empresa, olha, eu fiquei sabendo que a sua empresa foi atacada, eu tenho direito à transparência pela LGPD, então me diz tudo que tem meu, me diz se o que você tem meu vazou. Né? E se essa empresa não respeitar esses direitos,
não estiver protegendo os meus dados de forma correta, eu posso ir lá na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que foi criada pela LGPD, e dizer, olha, eu quero que você fiscalize melhor essa empresa, eu quero que ela seja advertida, eu quero que você cumpra. Existem multas depois das primeiras advertências e chegando até o bloqueio de banco de dados. Né? Olha, a autoridade agora vai te proibir de continuar usando os dados desse banco aqui que estão sendo usados irregularmente. E usar irregularmente é não proteger os dados de forma correta. Também. Né? Existem outras irregularidades. Marcelo, mas aí, por exemplo, assim, a empresa ela pode ficar com os meus dados, então, por 5 anos só, depois não pode. E aí ela precisa me perguntar, caso assim, eu posso usar os seus dados aqui, disponibilizar os seus dados para outras empresas, ela precisa me perguntar isso hoje. Antes ela não precisava e muitas empresas faziam isso assim de forma ilegal, indiscriminada. Exatamente. Antes não era ilegal, mas sim, é exatamente isso. E existe o direito do titular de ser informado sempre na coleta dos dados. Né? Ou seja, eu estou te pedindo esses dados para fazer X. Né? Por quê? Onde na lei eu posso te pedir os dados dessa forma? Qual o tempo de vida desses dados? Da coleta, armazenamento e exclusão. Se eu for manter esses dados para além dos 5 anos da nota fiscal, é uma outra hipótese que não a nota fiscal. Né? Se eu for transferir para terceiros, ou seja, compartilhar seus dados com outra empresa, isso requer um aceite diferente do aceite da nota fiscal. Ele tem que estar muito bem grifado para o titular. Né? Ou seja, o compartilhamento de dados com terceiros, a lei é muito específica. Ele é tão perigoso para o titular, perigoso ou chato, você pode dar diversos, né? Não é ilegal, mas se feito dentro das hipóteses, mas ele é tão mais grave que você tem que determinar, olha, eu vou tratar seus dados e passar adiante. Tá? Você aceita essa parte, tem que estar bem mais determinado do que todo o resto. Bom, Marcelo, temos perguntas aqui no nosso chat. Antes de prosseguir com as minhas, vamos prestigiar aqui os nossos espectadores. Seguinte, o Cleiton Miranda, ele pergunta assim, quando vem um entregador na sua porta, quem recebe a mercadoria tem que passar mesmo o CPF? Isso já não é uma violação? Como funciona? Olha, existe uma hipótese de tratamento para isso, que é, né, o cumprimento contratual, no caso dessa venda, pode requerer, por motivos de até segurança pública, dependendo de onde você está, de onde você trabalha. Para motivos não comerciais, né, por exemplo, meus dados com o meu condomínio, onde eu vivo, né, meus dados para uma lista de festa. Eu vou dar uma festa no meu prédio, lá onde eu moro, na vila onde eu moro, e eu preciso deixar uma lista lá na portaria com todo mundo que vai entrar. Né? Às vezes requer até telefone, dependendo do caso. Não existe um motivo comercial para isso. Né? Não existe um motivo comercial para o seu condomínio prezar, por exemplo, pelo seu bem-estar e se preocupar com quem está entrando ou recebendo uma encomenda para você. Né? É do seu interesse, muitas vezes. Né? Então, assim, é muito caso a caso. Tá? Existem justificativas. A lei não está aí para impedir que as coisas funcionem, rodem, que os negócios trabalhem. A lei está aí, no entanto, para que você possa, sim, questionar. Está me pedindo por quê? Né? Aquele CPF na farmácia, que é um caso que a gente dá muito, né? Para te dar desconto. O motivo não é o desconto, porque se o motivo fosse o desconto, se a hipótese fosse me dá seu CPF para eu te dar desconto, essa hipótese acaba no instante que você pagou. A finalidade acabou. Quando eu paguei, o desconto já está dado. Então a farmácia deveria não ter guardado esse CPF no instante em que a maquininha deu autorizado. Essa hipótese, Marcelo, é outra.
né, e te digam. Sim. E sobre essa questão do CPF na farmácia, isso é legal? Existem tratamentos legais. A questão é, eu estou sendo bem informado sobre isso, para o desconto não é legal. Né? É o que eu acabei de falar, por exemplo, me dá o seu CPF para ganhar desconto. Tá, agora que eu paguei, apaga o meu CPF. A finalidade que você me disse que estava pegando meu CPF acabou quando eu paguei, o desconto está dado. Né? É claro que não, a farmácia tem que te informar, olha, esse CPF é para fazer um cadastro, programa de fidelidade. Né? Já existem decisões judiciais que o desconto nem pode estar vinculado a isso. Né? Então, assim, é óbvio que eu sempre vou querer o menor preço. Se é do meu interesse o menor preço, está na negociação, você me dá o desconto. Né? Então, para que você quer meu CPF? Tem outras hipóteses que eu tenho direito a ser informado pela farmácia. Né? Ótimo. Essa dúvida aqui é do Edu, aqui o nosso editor. Obrigada, Marcelo. Bom, temos mais aqui do Edgar Takakura, que é membro aqui do canal há 2 anos, e ele quer saber que, uma vez que o nosso dado é vazado, como a gente vai saber a origem desse vazamento? E aí eu já complemento com o comentário do Felipe Amorim também no nosso chat. Fui supervisor de uma multinacional de telemarketing por alguns anos. Realmente a gente comprava mailing, lista de dados de outras empresas para disparar ligações. Difícil achar a origem disso, dessa informação, né? É muito difícil. Então, a lei ela tem princípios. Um dos principais é a transparência. Então tem que ocorrer entre você e as empresas que você dá seus dados essa possibilidade. Tem que haver um canal de comunicação que a empresa me dê quando ela pega os meus dados emprestados. Tá? Os dados agora são sempre seus. Não existe mais a empresa que fala assim, o meu banco de dados pessoais. Não pertence mais à empresa. Está cedido. Né? Então eu tenho que poder virar para a empresa e falar assim, quais dados meus você tem, quando você coletou, para que você usa, e principalmente, foi vazado? Eu fiquei sabendo que a empresa que faz o meu seguro de vida sofreu um incidente de segurança. Né? Por exemplo, ali tem dados até sensíveis, tem dados de saúde. Né? Eu tenho o direito de virar e falar assim, olha, naquele vazamento eu vazei. É óbvio que assim, o meu nome, meu CPF, meu e-mail estão num banco de dados na Deep Web. Né? Num vazamento de 250 milhões de titulares no Brasil, tinha gente até morta. Né? Um vazamento grande que aconteceu um ano atrás, pouco mais de um ano atrás. Como eu vou saber de que empresa foi aquilo? É claro que a empresa pode me dizer não foi de mim. E existe uma excelente chance de não ter sido mesmo. Mas se por qualquer motivo, por exemplo, acabou de passar uma Black Friday, né? Todos nós, já acabou, né? Agora a gente já... Mas assim, pensando... Né? Houve uma Black Friday, dei meus dados para um monte de empresa, mas não, eu fui aquela pessoa que na Black Friday se interessou por uma oferta. Foi ali naquela empresa, comprou porque viu e era algo que ele estava precisando. Esse cara sabe que só deu para aquela empresa, por exemplo. Então, se ela omitir esse dado, no caso de um vazamento ou por qualquer outro motivo, eu tenho agora o meu direito de ir à autoridade nacional e acionar. Né? Eu quero a ANPD, né, .gov, você pode entrar lá e tem um canal de denúncias já anônimo, inclusive. Você pode virar e falar assim, olha, eu tenho certeza que meu dado foi vazado daquela empresa. E ela não está me reportando isso, né, que é a obrigação da empresa. E isso vale a partir de agora ou já valia antes? Por exemplo, assim, há 2 anos desde a... Desde agosto de 2020. Né? Tá, quando a lei, a LGPD entrou em vigor. Bom, mas aí, assim, qualquer pessoa pode contestar esses dados em qualquer empresa, né? Contestar esse vazamento em qualquer empresa, porque se a empresa ela não souber responder, ela não tiver as respostas, ela pode ser multada, pode ser processada. É assim que funcionam os trâmites? É uma lei federal, então você já pode ir ao PROCON, por exemplo, ou entrar na Justiça Comum, tá, e pedir danos, e, enfim, né, por causa disso.
A primeira decisão de LGPD no Brasil, ela sequer estava em vigor. Ela estava no vácuo legal de 2 anos, ela sai em 2018, mas passa a valer em 2020. Então você tem um vácuo legal correndo. Mas antes de agosto, ainda no começo de 2020, o Supremo Tribunal Federal mencionou a LGPD numa decisão contra o governo federal, em que o governo federal, por causa da pandemia, pediu às telecoms os dados de todos os usuários, mas não definiu finalidade, tempo de vida dos dados. E aí o Supremo Tribunal Federal, sem a lei correndo ainda, regulou que não, você precisa definir os critérios da LGPD para pedir esses dados, ela vai valer logo ali. Então a gente já tinha decisões. Então a Justiça Comum já regula LGPD, né? Abundam casos já desde que a lei entrou em vigor, e a ANPD, a Autoridade Nacional, tem inclusive acordos com o Senacom, ou seja, PROCON e Ministérios Públicos, né? Com o CAD, o Conselho de Defesa Econômica, né? Então assim, ela já está em vigor e tudo isso já está valendo, né? Enquanto a autoridade ainda regula alguns artigos que estão pendentes. Bom, Marcelo, e essas decisões, por exemplo, a gente tem a questão aí da concessionária Via 4, que é responsável pelas câmeras instaladas na linha 4 do metrô de São Paulo, que foi multada em R$100 mil por coleta indevida de dados faciais. E também teve a proibição do Serasa de vender dados pessoais sem autorização dos proprietários. Ações como essa contribuíram para a constitucionalização dessa PEC 17? A PEC 17 é anterior a essas decisões, mas assim, houve uma pressão. Quando a gente começa a ver as violações de LGPD virando decisões na Justiça, a pressão aumenta. E aí o Senado Federal, inclusive, houve mudanças, a PEC foi aprovada no Congresso, foi ao Senado, sofreu mudanças, volta ao Congresso. O caso da Via 4, por exemplo, foi questionado, né, está em questão na Justiça, em função de que o Ministério Público tem a dificuldade de provar que esses dados biométricos foram processados e usados. Né? Mas o caso do Serasa, por exemplo, é bem emblemático. Né? O Serasa vive dos nossos dados pessoais. O Serasa existe dos nossos dados pessoais e houve ali um problema maior. O Serasa ele vendia por 99 centavos o CPF em bases de dados que faziam inclusive bullying com os usuários. Né? Essas bases de dados diziam assim, você quer comprar o aposentado vivendo de renda no campo, você quer comprar o devo não nego, pago quando puder, você quer comprar o... Então assim, houve uma gravidade maior. O Serasa chegou a receber a primeira ordem de bloqueio de banco de dados da LGPD, mas contestou, obviamente, isso ainda está na Justiça. As empresas, então, não estão preparadas assim para esse novo momento, digamos assim, porque, na verdade, se a gente for falar em âmbito nacional, são poucos os casos, né, ainda, dessa judicialização. Existe assim, a gente tem, na verdade, muitas empresas, né? A gente tem, só se você pensar micro e pequenas empresas, são 99%. Né? Todo mundo tendo que se adequar. A autoridade, inclusive, soltou uma regulação que foi uma que precisava muito sair para as micro e pequenas, mas não isentou ninguém da lei. Você ganhou algumas flexibilizações, mas você não está isento. E você tem muitas empresas, mas a questão é que a gente vem de uma cultura, né? Essa coisa de que o meu dado, o meu banco de dados, tudo que eu coletei, ali no final da década de 90, 2000, falava-se muito de database marketing. Né? O movimento do marketing era que é muito importante que eu guarde o máximo possível do usuário, do cliente. Né? E agora você tem na nuvem verdadeiros icebergs de dados. O termo existe, databerg. Né? E é muito difícil minerar esses dados. Chegar nesses dados e o que tem uso? O que eu preciso? E não, agora a cultura tem que ser outra. A cultura tem que ser... A gente fala assim, as empresas já estão preparadas. As empresas tiveram 2 anos de vácuo legal para se preparar, mas a verdade é que durante esses 2 anos você não tinha nem a autoridade ainda. E o papel educador da autoridade.
Né? Então é um processo. A Europa tem 2 anos a mais que a gente de lei de privacidade, embora ela já tivesse regulações desde 95, mas lei na União Europeia, ela tem 2 anos a mais e ela ainda debate muito essa cultura. Então é um processo, é uma coisa que vai levar bastante tempo. Bom, então já puxando o gancho aí da União Europeia, eu quero falar de uma matéria que saiu na revista Exame dessa segunda-feira, em que a Meta, que é a empresa do Mark Zuckerberg, ameaça tirar o Facebook e o Instagram da Europa por conta da Lei Europeia de Proteção de Dados. Essa lei não permite a transferência de dados da Europa para os Estados Unidos, que é aí, essa está sendo a reivindicação, né, do Mark para poder permanecer com essas redes sociais na Europa. Bom, Marcelo, há o risco de outros países também perderem contratos europeus por conta dessa restrição, e o que eles podem fazer para se adequar à lei europeia, inclusive o Brasil? Esse risco tanto existe que está todo mundo correndo para regular. Né? O que acontece? A Europa já tem guias de cumprimento de privacidade desde 95. Mas como lei obrigatória e válida em todo o território da área econômica europeia, não é só a União Europeia, porque a União Europeia agora, por exemplo, não tem Reino Unido, mas o Reino Unido ainda é parte da área econômica. Isso surgiu, o nosso é 2018 para 2020, o deles foi de 2016 para 2018, que é a GDPR, a LGPD deles. E quando isso surge, isso passa a valer em 2018, é feito um acordo. Os Estados Unidos não têm uma lei de privacidade e nos Estados Unidos a federação tem que regular em separado. Cada estado americano precisa regular isso. Então, exceto pela Califórnia, naquela época não havia, né, uma lei vigorosa de privacidade nos Estados Unidos. Então foi fundado o Privacy Shield, o escudo de privacidade, que era um acordo em que as autoridades americanas se comprometiam a, se a GDPR precisasse acionar uma empresa em solo americano, as autoridades americanas participariam, entrariam e permitiriam que a autoridade de privacidade daquele país da Europa entrasse para investigar aquele caso. Só que foi preciso um processo na justiça, e especificamente contra o Facebook, para uma autoridade europeia não ter o escudo de privacidade respeitado nos Estados Unidos. Então, ele caiu, o acordo foi considerado inválido pelas autoridades europeias no instante em que não foi respeitado nesse processo. Tá? E aí, imediatamente, por exemplo, Nova York emitiu sua lei de privacidade, com medo e voltada para turismo, né, com medo de perder os turistas europeus, porque a GDPR se aplica ao cidadão europeu que esteja em outros países também. Né? Então é muito grave, você perde isso. E aí é sintomático, você tem a China, que tem culturalmente um conceito de privacidade completamente diferente de todos os outros, correndo para regular uma lei de privacidade. Igualmente você tem a Índia, que colocou um projeto de lei agora, no final do ano, para rodar. Então, assim, você perde sim. O que eu posso fazer para não perder o direito a tratar dados europeus? O que o Brasil está fazendo. Porque a lei brasileira ela está quase no nível da lei europeia e, portanto, o Brasil está em vias de se tornar elegível a receber dados europeus. O que falta é que a nossa autoridade nacional vire uma autarquia federal. E para ela virar uma autarquia, carecia esse direito constitucional. Entendeu? Então a gente está encaminhando nesse sentido. A Argentina já tem uma lei em par com a lei europeia. Vários países têm essa preocupação e a gente está demonstrando essa preocupação também para poder manter contratos e negócios com a União Europeia, com a área econômica europeia. Bom, a minha última pergunta seria sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Você já meio que respondeu sobre como atua, então,
realmente como vai começar a atuar a partir de agora, né, quando virar uma autarquia, e a Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados. Qual é o papel, assim, de todos vocês? A Associação Nacional é uma instituição civil, tá? É o grupo, o maior em maior crescimento, né? O maior nas Américas e em maior crescimento no mundo, o único fora da União Europeia com assento na Federação de Profissionais de DPOs, né, que eles chamam, é o Data Privacy Officer da Europa, né, e a gente tem sempre esse intuito de levar a regulação adiante, de colaborar com a autoridade nacional, com essa regulação. A autoridade nacional é ainda um órgão muito enxuto e tem um trabalho hercúleo, uma regulação enorme pela frente. Então a gente participa, está tendo agora uma atuação muito presente junto aos PROCONs, para que os PROCONs comecem a fiscalizar. Tá? O calendário de fiscalização oficial se iniciou em janeiro agora de 2022, e aí os PROCONs, o Senacom, tem esse papel também de fiscalizar bastante. É como eu falei, há 30 anos atrás você tinha um Código de Defesa do Consumidor mudando toda a regra do jogo, né, as relações de consumo. E agora a gente tem a LGPD fazendo a mesma coisa no mundo digital, né, mudando as regras do jogo. Então, assim, não é à toa que seja importante a atuação do PROCON e dos tribunais, né. Ainda tem muita judicialização sobre a LGPD enquanto a autoridade não regula tudo. Tá certo, Marcelo. Vou agradecer a sua participação. Foi ótima. Esse papel de vocês aí de esclarecer como funciona a proteção de dados, de ajudar a gente a entender quais os nossos direitos, né? Muito obrigada mesmo. Seja sempre bem-vindo aqui. Eu que agradeço. É esse o papel mesmo. E as empresas têm que assumir esse papel de educar o titular, de dizer para ele quais os direitos dele, está na lei, todos temos que fazer. Então, se você trabalha coletando dados, não importa, tem muita gente que fala assim, mas eu sou fornecedor de material, eu sou fábrica. Você tem os dados dos seus funcionários, tá? Você tem os seus dados de RH. Esses precisam ser mantidos por 30 anos, inclusive, e muito bem mantidos e protegidos. Então, não é essa coisa de que, se eu não vendo, ou se eu não coleto dados na internet para venda online, não se aplica a mim. Se aplica a todos nós. Tá? Principalmente porque saindo daqui, quando eu levanto dessa cadeira e vou lá fora, deixo de trabalhar, eu sou titular de dados, a Sara é titular de dados, o Edu é titular de dados, né? O Takakura é titular de dados, somos todos, gente. Então é muito importante essa educação e ir atrás, né? Descobrir quais são seus direitos e cobrar que as empresas te digam quais os seus direitos quando você cede esses dados. Jornalismo independente, pluralidade e análise de qualidade. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News.